Olá, é um prazer estar aqui com vocês apresentando esse artigo no Congresso Internacional Conexões Globais. O meu nome é Clésia Matias, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação na Universidade Católica de Brasília e vou aqui apresentar o artigo A Educação Híbrida e o Uso das Tecnologias Digitais na Educação Básica, Percepções Docentes em uma Escola Inovadora, escrita em parceria com a professora doutora Priscila Coll Santos. Iniciamos a nossa discussão abordando que, diante da expansão das tecnologias digitais e sua constante presença nos diferentes âmbitos da vida cotidiana, a escola vem sendo aí desafiada a repensar as suas práticas e a reconfigurar seus espaços e tempos de aprendizagem. É nesse panorama aí que emergem propostas pedagógicas que articulam o presencial e o virtual, dentre as quais se destacam o ensino híbrido ou educação híbrida. Optamos nesse estudo por utilizar o termo educação híbrida, por entender que se mostra mais adequado, porque abarca um sentido muito mais amplo e multifacetado. A educação híbrida ela vai além do processo de ensino, englobando também os processos de aprendizagem como um percurso contínuo. Além disso, valoriza a diversificação e a flexibilização de metodologias e estratégias que se desenvolvem em diferentes tempos e espaços, sejam eles institucionais ou não. Dessa forma, nós avançamos aí na construção de uma escola mais contextualizada, capaz de responder aos desafios contemporâneos e também de se consolidar como espaço efetivo de aprendizagem. Entendemos que a utilização da educação híbrida na educação básica, ela envolve aí desafios que ultrapassam a dimensão técnica. Então, hoje exige dos docentes a reelaboração de saberes e práticas, o domínio de novas linguagens e ferramentas, bem como também a reflexão crítica sobre o uso pedagógico das tecnologias. Por isso, o nosso objetivo aqui é analisar as percepções e expectativas dos professores sobre os saberes necessários para integrar as tecnologias digitais por meio da educação híbrida em sua prática pedagógica. Realizamos uma pesquisa aplicada de natureza qualitativa e de caráter exploratório, utilizando o método do estudo de caso. A pesquisa ela foi realizada com professores em uma unidade escolar pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que atende estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Foram feitos 2 grupos focais, compostos por 10 e 12 participantes, e utilizamos a análise textual discursiva para a análise dos dados. Bom, a partir desse processo, definiu-se 5 categorias principais: inovação, ensino híbrido, tecnologias digitais, trabalho docente e formação docente. Ressalto aqui que à época da pesquisa foi utilizado o termo ensino híbrido, porque era o termo com o qual os professores estavam mais familiarizados, especialmente devido ao seu uso recorrente durante o período da pandemia. E aí eu venho apresentar a nossa primeira categoria, que é a categoria de inovação. Então, essa categoria, ela emergiu como eixo estruturante das falas, indicando aí o reconhecimento por parte dos docentes de que a escola precisa reinventar as suas práticas para acompanhar as transformações da sociedade contemporânea. Os professores, eles associam inovação principalmente à utilização de uso de tecnologias, mas também a uma mudança de postura pedagógica e a criação de experiências de aprendizagem que sejam aí mais dinâmicas e mais participativas. Nas falas dos professores, eles revelam uma compreensão de inovação vinculada não apenas à introdução de tecnologias, mas à transformação dos modos de ensinar e de aprender. E os docentes também reconhecem que o ambiente escolar, muitas vezes, ele é um ambiente que resiste à mudança, seja pela cultura institucional já enraizada, seja pela rigidez curricular, seja pela falta de infraestrutura e também de apoio aos professores. Assim, a inovação aparece nas suas falas simultaneamente como ideal, mas também como um desafio, sinalizando aí o desejo de mudança, mas também sinalizando os limites impostos pelas condições concretas do trabalho docente.
Bom, e aí a gente vem para a categoria ensino híbrido. Nessa categoria, foi possível aí identificar que os professores o entendem como uma metodologia pedagógica promissora, capaz de integrar práticas presenciais e digitais para potencializar a aprendizagem. Eles demonstram familiaridade com o conceito, mas apresentam aí compreensões variadas, muitas vezes confusas e equivocadas sobre o termo. Destaco aqui a necessidade de entender a sua definição, diferenciando de conceitos aí relacionados, como educação à distância, ensino remoto, entre outros, para evitar equívocos e confusões. Outros participantes enfatizaram que o modelo possibilita diferenciação e personalização, permitindo que o professor acompanhe o ritmo de cada estudante. Valorizam a metodologia por permitir aí uma maior autonomia ao estudante e a diversificação das estratégias pedagógicas, mas também foram apontadas dificuldades para sua implementação de uma forma mais planejada e mais consistente, relacionadas à falta de maturidade dos estudantes, à falta de infraestrutura tecnológica, à insegurança quanto ao uso pedagógico das ferramentas digitais. E ressalto novamente a necessidade de superar a visão de ensino híbrido apenas com essa transposição de aulas presenciais para aulas online. É preciso aí ampliar o conceito de ensino híbrido para o de educação híbrida, porque esse abrange um sentido mais amplo, incluindo as diversas dimensões que compõem os processos de ensino e de aprendizagem. Na nossa terceira categoria, que foi a categoria de tecnologias digitais, os professores reconhecem a importância de sua utilização no processo educativo. Para eles, essas tecnologias elas ampliam as possibilidades de comunicação, de expressão e de aprendizagem dos estudantes. Nas falas, os participantes destacaram que o uso da tecnologia em sala de aula apresenta inúmeros benefícios, porque ela consegue aí tornar a aula mais atrativa, aumentando o interesse dos estudantes. Eles ressaltam ainda a importância de que a escola insira em seu cotidiano o uso da tecnologia, tendo em vista que os jovens eles já fazem parte aí, já fazem uso da tecnologia no seu dia a dia e já vivem conectados. Um outro ponto enfatizado foi a necessidade de se planejar o uso pedagógico das tecnologias, evitando o seu emprego meramente de forma instrumental. Destacamos aqui nas falas a importância do planejamento e da adequação da ferramenta que será utilizada aos objetivos de aprendizagem estabelecidos para a aula, pois não basta ter o recurso, é preciso saber utilizá-lo para despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes. Por fim, as tecnologias digitais elas são percebidas aí simultaneamente como uma oportunidade e como um obstáculo, porque elas oportunizam práticas mais significativas, mas demandam tempo, planejamento, condições que não nem sempre estão disponíveis na realidade da escola pública. A nossa quarta categoria é a categoria de trabalho docente, e essa categoria revelou as tensões vivenciadas pelos professores diante das novas demandas educacionais. Muitos relataram sobrecarga de tarefas, falta de tempo para planejar aulas diferenciadas, o sentimento de isolamento pedagógico e a sensação de que a inovação aumenta exigências sem a devida valorização. Além disso, eles destacaram a falta de reconhecimento institucional das práticas inovadoras. As falas demonstraram aí que o trabalho docente ele é atravessado por contradições. Há entusiasmo pela possibilidade de inovar, mas também há uma frustração diante das condições concretas do exercício profissional. A categoria ela evidencia que o processo de inovação ele impõe novas exigências ao professor, que precisa ir planejar, pesquisar, se atualizar continuamente, e essa sobrecarga aí, aliada à falta de reconhecimento e incentivo, acaba gerando um sentimento de desânimo e de frustração. E aí vem a nossa última categoria de análise, que é a categoria formação docente. Quanto à formação docente, apesar de reconhecer a sua importância, muitos professores não se sentem motivados para participar de processos formativos, alegando que, na maioria das vezes, as formações ofertadas são estritamente teóricas e pouco contribuem para o exercício da atividade docente.
Em suas falas, os professores manifestaram o desejo de que os processos formativos sejam mais contextualizados, que articulem aí a teoria à prática, que valorizem o protagonismo docente, né? E também se observa o desejo de maior apoio institucional após as formações, de modo que eles consigam aí garantir e implementar as mudanças propostas no seu contexto de trabalho, né? E, como sugestão, os professores apontaram a necessidade de se criar espaços de troca e compartilhamento de ações que deram certo, com o intuito aí de apoiar e dar visibilidade ao trabalho dos professores que já realizaram propostas e experiências pedagógicas inovadoras e também que podem inspirar aqueles que estão iniciando neste caminhar. E aí nós vamos para as considerações finais da nossa pesquisa. Bom, os resultados eles evidenciaram que os professores reconhecem o potencial das tecnologias digitais e da educação híbrida para promover práticas pedagógicas mais dinâmicas, mais interativas e significativas. Ao mesmo tempo, eles expressam aí uma preocupação relacionada ao acesso insuficiente a equipamentos e recursos tecnológicos, a infraestrutura inadequada, a falta de apoio institucional, ao currículo rígido, as dificuldades na interação aí entre professores e estudantes, ao tempo reduzido para planejamento devido ao excesso de burocracias e à insuficiência de formação continuada, tanto para o uso técnico quanto pedagógico das tecnologias. E esses achados, eles demonstram que a inovação pedagógica, para se concretizar, ela precisa transcender os recursos tecnológicos, requerendo aí condições institucionais, culturais e formativas favoráveis. E aí essa pesquisa ela permitiu compreender que a inovação educativa ela é um processo gradual e coletivo, que depende da valorização do trabalho docente, da criação de espaços de colaboração e da construção de uma cultura escolar mais aberta à experimentação. Então, entendemos aí que a formação continuada ela assume um papel central, né? Mais do que instrumentalizar para o uso das tecnologias, ela deve fomentar aí a reflexão crítica e a capacidade do professor ressignificar a sua prática à luz dos desafios atuais da docência. Ressalto que, ao dar voz aos professores, este estudo reafirma que a inovação educacional ela não pode ser imposta de fora para dentro, mas ela deve emergir das experiências, dos saberes e das necessidades do próprio contexto escolar. Lembramos aqui Freire, quando ele diz que é na prática concreta, mediada pela reflexão crítica, que o docente constrói novos significados e transforma a sua realidade. Assim, a consolidação da educação híbrida e das tecnologias digitais na escola pública, ela depende de políticas que reconheçam o professor como sujeito de inovação, valorizando a sua experiência e assegurando condições materiais favoráveis para o exercício de uma prática pedagógica crítica, criativa e emancipadora. E aí, finalizo dizendo que a relevância desse trabalho reside em contribuir para a reflexão sobre mudanças que atravessam a escola na atualidade e o papel do professor diante das demandas da cultura digital. Ao dar voz aos docentes, a pesquisa revelou aí percepções, expectativas, desafios que podem subsidiar políticas de formação e estratégias institucionais voltadas à inovação pedagógica. Assim, o estudo se insere no esforço coletivo de repensar a escola como espaço de aprendizagem criativa, colaborativa e significativa, tanto para estudantes quanto para professores. Finalizo aqui a minha apresentação, agradeço a todos que estão assistindo, espero que essa pesquisa possa aí ser utilizada para vocês para ampliar ainda mais as pesquisas sobre o tema. Muito obrigada.